servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Amados irmãos e irmãs, paz e bem, no domingo de hoje celebramos o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. Foi este o primeiro ato da sua vida pública narrado nos 4 evangelhos. Tendo chegado à idade de cerca de 30 anos, Jesus deixou Nazaré, foi ao Rio Jordão e, no meio de muitas pessoas, fez-se batizar por João Batista. O Senhor desejou ser batizado, diz Santo Agostinho, para proclamar com a sua humildade o que para nós era uma necessidade. Com o batismo de Jesus, ficou preparado o batismo cristão, diretamente instituído por Jesus Cristo e imposto por ele como lei universal. Certamente, Jesus não tinha necessidade de ser batizado. Quis mostrar com aquele gesto de penitência que esse havia feito um conosco, quis se introduzir na fila dos pecadores, porque veio para nos resgatar, carregando os nossos pecados. Não foi a água que santificou Jesus, mas Jesus que santificou as águas que serviram ao batismo cristão. O dia em que fomos batizados foi o mais importante da nossa vida, pois nele recebemos a fé e a graça. Você se lembra o dia em que você foi batizado? Antes de recebermos o batismo, todos nós nos encontrávamos com a porta do céu fechada e sem nenhuma possibilidade de dar o menor fruto sobrenatural. Os pais e padrinhos assumem a responsabilidade de educar o afilhado na fé. A tarefa dos pais, ajudados pelos padrinhos, consiste em educar os filhos. Educar é algo muito exigente, às vezes árduo para as nossas capacidades humanas, sempre limitadas. Mas educar torna-se uma missão maravilhosa, se for levada a cabo em colaboração com Deus, que é o primeiro e autêntico educador de cada homem. O batismo não é um mero ato social, apenas uma tradição de família, também não é uma espécie de inscrição em clube de futebol. Devemos agradecer a Deus a graça do batismo, agradecer que nos tenha purificado a alma da mancha do pecado original, bem como de qualquer outro pecado que tivéssemos naquele momento. A água batismal significa e atualiza de um modo real o que é evocado pela água natural, a limpeza e a purificação de toda a mancha e impureza. Na igreja, ninguém é um cristão isolado. A partir do batismo, o cristão passa a fazer parte de um povo, e a igreja apresenta-se como a verdadeira família dos filhos de Deus. O batizado é a porta por onde se entra na igreja. E na igreja, precisamente pelo batismo, somos todos chamados à santidade. Cada um no seu próprio estado e condição. A chamada à santidade e a consequente exigência de santificação pessoal são universais. Todos, sacerdotes e leigos, estamos chamados à santidade e todos nós recebemos com o batismo as primícias dessa vida espiritual que, por sua própria natureza, tende à plenitude. É importante lembrar o caráter sacramental do batismo, um certo sinal espiritual e indelével, impresso na alma no momento em que somos batizados. É como um selo que exprime o domínio de Cristo sobre a alma do batizado. Cristo tomou posse da nossa alma no momento em que fomos batizados. Ele nos resgatou do pecado com a sua paixão e morte. Com estas considerações, é fácil compreender por que é de desejar que as crianças recebam logo o batismo. Desde cedo, a igreja pediu aos pais que batizassem os seus filhos o quanto antes. É uma demonstração prática de fé. Não é um atentado contra a liberdade da criança, da mesma forma que não foi uma ofensa dar-lhe a vida natural, nem alimentá-la, limpá-la, curá-la, quando ela própria não podia pedir esses bens. Pelo contrário, a criança tem direito a receber esta graça. No batismo está em jogo
um bem infinitamente maior do que qualquer outro: a graça e a fé, talvez a salvação eterna. Só por ignorância e por uma fé adormecida se pode explicar que muitas crianças sejam privadas pelos seus próprios pais, já cristãos, do maior dom da sua vida. Também nós fomos marcados pelo Espírito Santo. No batismo, ele derramou-se sobre nós. Fomos chamados a viver segundo o Espírito. Isso significa um ato de fé na presença atuante do Espírito Santo em nós. Implica uma disponibilidade para deixar-se conduzir por ele a fim de realizar uma missão como a de Cristo. Em virtude do batismo, somos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Como diz o documento de Aparecida, no número 209, os fiéis leigos são os cristãos que estão incorporados a Cristo pelo batismo, que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Realizam, segundo a sua condição, a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. São homens da igreja no coração do mundo e homens do mundo no coração da igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, este domingo do batismo do Senhor conclui o tempo do Natal. Demos graças a Deus por este grande mistério que é fonte de regeneração para a igreja e para o mundo inteiro. Deus fez-se filho do homem para que o homem se torne filho de Deus. Por isso, renovemos a alegria de sermos filhos de Deus como homens e como cristãos, nascidos do amor de um pai e de uma mãe e renascidos do amor de Deus mediante o batismo. À Virgem Maria, Mãe de Cristo e de todos os que creem nele, pedimos que nos ajude a viver realmente como filhos de Deus, não com palavras, mas com ações. Escreve ainda São João: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Que a Virgem Maria nos conceda compreender cada vez mais o valor do nosso batismo e testemunhá-lo com uma digna conduta de vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida de São José e São João Batista, o nosso padroeiro, aquele que proclamou a chegada do Cordeiro de Deus e o batizou, testemunhando sempre uma vida de humildade e austeridade, interceda por nós e nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.